Olá, meninos! Tudo bem com vocês? Olá, Tudo tudo sim. sim. Ah, que bom! Comigo também. Vocês estão em dias com os estudos sobre eletrobiologia? Eu estou, mas tem algumas coisas que eu gostaria de debater com vocês. Eu também. Por exemplo, eu não entendi direito a diferença entre as células excitáveis e as não excitáveis. Isso eu compreendi, Welton. É assim. As células excitáveis são aquelas capazes de alterar o seu potencial de membrana em resposta a um estímulo, que pode ser elétrico, físico ou químico. É o caso, por exemplo, dos neurônios, das células musculares e das células epiteliais glandulares. Todas as outras células são não excitáveis, ou seja, que não têm a capacidade de responder a estímulos. Em outras palavras, elas nunca alteram seu potencial transmembrana. É o caso das células da glia e das epiteliais. Ah, agora eu entendi. Mas todas as células mantêm uma diferença de potencial elétrico entre o lado extracelular e o intracelular, não é? Pelo que eu entendi, os canais iônicos sempre abertos são os responsáveis pela manutenção do potencial de repouso. Nas células não excitáveis, apenas os canais de potássio são sempre abertos, e por isso, o potencial de repouso dessas células é atingido quando o fluxo de potássio atinge um equilíbrio dinâmico, ou seja, quando a quantidade de potássio que entra na célula é igual à que sai. Perfeito, Elton. Existem cargas negativas na face interna da membrana celular que são conferidas principalmente por proteínas de carga negativa e que não podem atravessar a membrana. Elas são conhecidas como proteínas aniônicas não difusíveis. Essas cargas vão puxar os íons potássio para dentro da célula, enquanto a maior quantidade de potássio dentro da célula irá empurrar esse potássio para o meio extracelular. O equilíbrio entre a diferença de potencial elétrico e de potencial químico leva a célula a uma situação que caracteriza esse repouso. Pois é, e em repouso, todas as células vivas são carregadas negativamente em relação ao meio extracelular. A maioria delas mantém uma diferença de potencial da ordem de menos 60 mV, mas essa regra tem várias exceções. Há células que em repouso podem manter de menos 90 mV até menos 70 mV. Ah, sim! E o repouso das células excitáveis? Bem, gente, pelo que eu li, nas células excitáveis, a membrana é muito menos seletiva, sendo permeável a diversos íons, como potássio, sódio, cloreto, e aí, dessa forma, o fluxo espontâneo desses íons é contínuo para dentro e para fora da célula, e isso poderia acabar com o potencial transmembrana. Então, por que isso não acontece? Ah, isso eu sei responder. Não acontece, porque temos a bomba de sódio e potássio, a ATPase, que está sempre fazendo o transporte de íons sódio e potássio, contra o gradiente e com gasto de energia. Ela sempre coloca sódio do meio intracelular para o meio extracelular, e o íon potássio do meio extracelular para o meio intracelular. Ou seja, de onde cada um deles é menos concentrado para onde eles são mais concentrados. Por isso, necessitam da energia do ATP, ou seja, não é um processo espontâneo. Isso é verdade. Além disso, a bomba de sódio e potássio ATPase retira 3 sódios de dentro da célula e coloca no lugar 2 potássios. Dessa forma, ela sempre irá deixar um saldo negativo de cargas dentro da célula. Dizemos então que ela tem uma função eletrogênica, que irá manter ao mesmo tempo a diferença de potencial elétrico e de potencial químico entre os dois lados da membrana.
Agora ficou bem claro. Então, para alterar o potencial transmembrana de uma célula excitável, a gente precisa alterar a permeabilidade dessa membrana em íons específicos, né? Ou seja, abrindo ou fechando canais. Sim, isso mesmo, Lucas. Vamos pensar no neurônio, por exemplo. Para sair do repouso, ele precisa de um estímulo que atinja o seu limiar de excitação. Em outras palavras, que seja capaz de abrir canais de sódio dependentes de voltagem e que aumente o fluxo espontâneo de sódio a favor do gradiente elétrico e de concentração. De fato, eu também compreendi assim. E esse fluxo de sódio aumenta a quantidade de cargas positivas no interior da célula, despolarizando a membrana, ou seja, tornando seu potencial transmembrana positivo. E você sabe o que acontece depois da despolarização, Lucas? Ah, sei sim. A despolarização acaba quando os canais de sódio se fecham, reduzindo o fluxo espontâneo desse íon. Nesse momento, foi atingido o potencial de ação. Logo depois, o fluxo espontâneo de potássio para fora da célula é aumentado pela abertura de mais canais de potássio dependentes de voltagem. Esse fluxo de potássio reduz a quantidade de cargas positivas no interior da célula e o fenômeno recebe o nome de repolarização. Muito legal! Mas não podemos esquecer que após a fase de repolarização, a célula hiperpolariza, ou seja, o potencial transmembrana fica mais negativo que no repouso. Isso ocorre devido à grande permeabilidade dessa membrana aos íons potássio, mais do que aos outros íons. Correto. E depois dessa fase, a bomba de sódio e potássio ATPase restabelece as condições do repouso. Tudo bem, mas e a lei do tudo ou nada, meus amigos? A lei do tudo ou nada significa que a célula excitável sempre fornece a mesma resposta, ou seja, o mesmo potencial de ação, não importando se a intensidade do estímulo excede o seu limiar. Isso porque a despolarização abre todos os canais de sódio. Assim, um estímulo abaixo do limiar não abrirá os canais de sódio, enquanto um estímulo limiar ou mais intenso abrirão a mesma quantidade de canais, conferindo a resposta inteira ou não conferindo nenhuma resposta. Muito fácil. Só queria acrescentar sobre uma estrutura denominada bainha de mielina, que ocorre nos vertebrados e que atua como isolante elétrico. A bainha de mielina faz com que o impulso nervoso ocorra de maneira saltatória, sendo, portanto, mais rápido e eficiente. Sim, Lucas. Essa bainha corresponde à membrana plasmática das células de Schwann, ou dos oligodendrócitos que se enrolam sobre o axônio dos neurônios. Isso, meninos. É sempre muito bom estudar com vocês. Lucas, obrigado pela sua participação e apareça mais vezes para debatermos outros temas. Até o próximo encontro! Valeu, até mais. Até mais.